Que bênção, irmãos, que bom estarmos juntos nesta noite. Você está feliz com Jesus? Graças a Deus, né? Vamos abrir nossa Bíblia em Marcos, capítulo número 4. Hoje eu quero falar sobre a parábola da mãe que tinha 4 filhos. Você já ouviu sobre essa parábola? Marcos, capítulo 4, do verso 1 até o verso 9. Talvez você nunca tenha ouvido sobre essa parábola da mãe que tinha 4 filhos, até porque não é uma parábola bíblica, né? Eu estou aqui fazendo uma paráfrase, um exagero muito grande no simbolismo da parábola do semeador. Marcos, capítulo 4. Abra sua Bíblia, por favor, neste texto da palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 1 ao verso 9, neste primeiro momento. Diz assim o texto: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Verso 3: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e comeram. Outra caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, queridos? O servo Deus anuncia o novo reino através desta parábola que é chamada a parábola do semeador. Na última mensagem de Marcos, nós refletimos sobre a parábola do valente, dentro daquele contexto onde nós falamos sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, capítulo 3, a partir do verso 22. O último contexto que nós mencionamos também, a família de Jesus, ele estava em Cafarnaum, ele estava na casa, muito provavelmente a casa de Pedro, e ali ele estava ensinando, e vieram então a família de Jesus para levá-lo de volta para casa, achando que Jesus estava, como diz o verso 21, fora de si, no capítulo 3. Naquele contexto então, nós falamos que Jesus estava estipulando uma nova família, uma família espiritual. Nós já falamos que ele estipulou uma nova nação, uma nação de discípulos. Os discípulos, os 12 apóstolos, configuram uma nova nação, uma nação também espiritual. Através da família, Jesus também aponta para nós que ele está criando uma nova família, uma família espiritual. E a última parte desse bloco, meus irmãos, é justamente um novo reino, um reino espiritual. E para caracterizar este reino, Jesus conta estas parábolas. O capítulo 4 é o capítulo das parábolas do reino. Se você está com a sua Bíblia aberta, a partir do verso 21, ele fala da parábola da candeia. Depois, a partir do verso 26, a parábola da semente. Depois, no verso 30, a parábola do grão de mostarda. Essas parábolas, Jesus então está enfatizando os valores do reino. Amém, queridos? Então, nos próximos domingos, agora nesse mês de maio, muito provavelmente, nós vamos então avançar nessas parábolas que apontam para o reino que Jesus está estipulando. Para esta noite, nós temos aqui diante de nós a parábola do semeador, que é uma parábola que foi proferida, e a parábola já tem a sua própria explicação, a partir do verso 10 até o verso número 20. Então, nesta parábola, irmãos, não há muito que a gente especular. Quando eu mencionei no começo a parábola da mãe que tinha 4 filhos, eu estava especulando, né? Eu estava avançando numa questão que não é a questão da parábola do semeador. Porque essa parábola ela tem já a sua própria explicação, você não precisa ficar quebrando a cabeça. O que será que Jesus estava querendo dizer com a parábola? Já está aqui no texto, é só a gente ler que a gente vai ter
a interpretação do que é o semeador, de quais são aqueles solos, o porquê um era, à beira do caminho, porque o outro tinha espinhos, porque o outro tinha pedras, e porque que o outro produziu. Jesus vai dar essa explicação, e aí nós temos que entender, irmãos, o porquê que Jesus está declarando a parábola e já dando o seu ensinamento, e ele enfatiza isso muito claro no começo do texto. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Então esse era o ensinamento de Jesus para os 12, e este é um foco importante, meus irmãos. A partir de agora, Jesus ele está focando mais no discipulado, na preparação dos 12. O fato é que Jesus nunca conseguia estar sozinho com os 12. Se Jesus aparecesse em público, as multidões o apertavam, e diz o texto: reuniu-se numerosa multidão a ele. Então nós podemos entender que agora Jesus sai do ambiente urbano. Lembremos que ele estava em Cafarnaum, na casa de Pedro, visitando a sinagoga, onde ele teve embates com os líderes religiosos. Agora Jesus sai de um ambiente urbano, ambiente da sinagoga. Jesus sai dos debates teológicos. Jesus sai daqueles embates dogmáticos com os líderes, os fariseus, os escribas, e ele vai agora para fora. Ele está na beira do mar, ele está no ar livre, e agora ele está ensinando os 12 e também ministrando ao coração da multidão. E é a multidão, irmãos, que se torna aqui muito importante no contexto da parábola. Nós não podemos tirar a parábola do contexto da multidão, porque Jesus está dizendo para os 12, lembre, ele está ensinando os 12, e ele está dizendo através da parábola para aqueles 12, vocês não fiquem impressionados com essa multidão que está me seguindo. E para Jesus então trazer para os discípulos essa percepção, ele conta a parábola, porque Jesus, ao contar a parábola, ele está dizendo para os 12, esta multidão toda que me segue, nem todos estão interessados nos valores do reino que eu estou inaugurando. Essa multidão que me segue, nem todos vão ouvir a mensagem, nem todos vão compreender a mensagem, e nem todos vão responder a mensagem da maneira que o Senhor espera. Então, os 4 tipos de solos que Jesus tipifica na parábola, ele está aqui apontando para aquela multidão que estava ali à beira-mar e dizendo para os 12, olhem para esta multidão, não fiquem impressionados quando as multidões vierem até vocês, porque a maioria dessa multidão não está interessada nas coisas do reino, eles estão me seguindo por outras intenções. E isso, irmãos, é determinante também nos dias de hoje. Não devemos ficar impressionados com multidões, ou não devemos ficar preocupados em atrair multidões, porque boa parte da multidão não está interessada nos valores do reino. Como Jesus já mencionou em outros momentos, eles estão atrás dos pães, dos peixes e dos milagres. Se você tirar os pães, os peixes e o milagre, dessa multidão vai ficar um minguado de gente. E teve um momento em que Jesus foi bem duro com os discípulos, com as multidões, muitos se afastaram de Jesus, e ele até perguntou para os 12, e vocês vão querer também me deixar? Aí Pedro fala, não, Senhor, só tu tens as palavras da vida eterna, e os discípulos permanecem com ele, os 12, mas muitos seguidores abandonaram Jesus também. Então, queridos, isso é muito importante, esse contexto, tanto que o versículo 1 diz, reuniu-se numerosa multidão, não fique impressionado com multidões, de modo que ele então entrou no barco, onde ele se assentou, afastando-se da praia. Então, para Jesus falar àquela multidão, ele usa uma estratégia, de uma engenharia de som. Ele entra no barco, ele vai para dentro do mar, e naturalmente ao falar, o vento levaria a voz de Jesus para a multidão que estava na praia. A acústica ali de Jesus foi perfeita para que ele pudesse chegar ao coração daquelas pessoas. Ele se assenta naquele barco, e ele está então dentro do mar, ele está no barco, as pessoas estão na praia, e Jesus está falando, Jesus está ensinando, Jesus está conclamando as pessoas para aquilo que ele ia dizer. O texto do verso 1 ainda diz, todo o povo estava à beira da praia, então nós temos essa cena, assim estava muitas coisas, ensinava, muitas coisas por parábolas. Bom, o que é parábola? Uma definição, parábola é algo lançado ao lado de uma outra coisa. Parábola é uma comparação, um relato terrestre que tem significado celestial. Por que Jesus ensinou por parábolas, irmãos? Porque aquela multidão não estava preparada para entender
literalmente e diretamente o ensino de Jesus. Se Jesus falasse claramente e abertamente sobre as coisas espirituais, aquela multidão não compreenderia. Por isso ele usa parábolas para plantar na mente e no coração das pessoas os valores do reino, sem que as pessoas talvez percebessem esse valor. Tanto que os próprios discípulos não entenderam a parábola do semeador. Veja comigo o verso 10. Quando Jesus ficou a sós com os discípulos, os que estavam junto dele, os 12, o interrogavam a respeito das parábolas. E ele respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino, mas aos de fora, a multidão, aquela aglomeração, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo eles não percebam, ouvindo eles não ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Pastor, então Jesus não queria que aquela multidão se convertesse? Não, é que Jesus sabia que aquela multidão não estava ainda pronta, preparada para esse entendimento. Então Jesus planta os valores do reino através de parábolas, que são essas comparações, relatos terrestres com significado celestial. E dessa maneira Jesus vai preparando a mente e o coração daquela multidão para que ao longo do seu ministério e até mesmo pós-ministério, aquelas pessoas pudessem compreender de fato as coisas do reino de Deus. E aí o texto segue no verso 3 com um chamamento: ouvi. E aqui é importante. Então o contexto está descrito, e aí Jesus então como se, pessoal, sentem, fiquem em silêncio, agora eu vou falar, ouvir. Esse chamamento, ele é importante. Jesus então profere a parábola do semeador, e quando ele termina lá no verso 9, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha, eu ensinei, quem ouviu agora coloque em prática os meus ensinamentos. Então, amados, a parábola está descrita, o semeador começou a semear. Naquele contexto não era como a agricultura moderna de hoje em dia, hoje não se perde semente, porque a semente hoje custa muito caro, a semente hoje é algo muito valioso. Naquele contexto a semeadura era diferente, era como se a pessoa carregasse uma bolsa, uma sacola, a tiracolo, o semeador colocava a mão, enchia a mão com as sementes e espalhava, jogava a semente. Esta era uma maneira de semear naquele contexto, e ao você jogar uma semente, naturalmente uma porção dessa semente caía em lugares talvez inapropriados, como a beira do caminho. Para você entender melhor esse contexto também, lembra naquelas hortas antigas que a gente tinha em casa? Você fazia o canteiro, bem fofinho para você plantar, e do lado você passava, você caminhava, circulava por aquele corredorzinho. A semente que cai ali, ela não vai germinar, por quê? Porque ali você passa em cima, é um solo duro, é seco, ali você não irriga. Então a semente que caíra na beira do caminho, ela não ia frutificar, porque ela, não penetrava na terra, e as aves vieram e comeram, como Jesus disse. O segundo terreno é aquele terreno de solo rochoso. Por solo rochoso, irmãos, a gente não pode compreender um solo com muitas pedras. O solo rochoso é uma ideia de uma fina camada de terra com laje por baixo. O semeador, ao jogar a semente, ele muito provavelmente não conseguia perceber, num contexto imediato, que ali era uma fina camada de terra e embaixo era solo rochoso. Então ia jogando a semente, caía uma na beira do caminho, caía nesse terreno inapropriado, que embaixo tinha muito solo, tanto que Jesus fala que essa semente germina, mas daí ela brota, não cria raiz. Por que não tem raiz? Porque ela bate na laje, na pedra, e ela não aprofunda. E aí sai o sol, a semente, a planta se seca e ela morre, não dá frutos. A outra parte cai entre espinhos. Naturalmente caía onde tinha outros tipos de plantas. E é muito comum também, era muito comum no tempo de Israel, ainda hoje em matos novos, quando você entra numa terra, você faz a roçada, ali você taca fogo e você planta. E ao plantar a semente vai brotar também
matos juntamente com as sementes. Então era uma terra boa, não tinha pedras por baixo, mas ali tinha muitas plantações, e Jesus fala aqui de espinhos, né? A semente cresce juntamente com os espinhos, só que na proporção que a semente brota e cresce, os espinhos também crescem mais e sufocam aquela planta. É como que uma trepadeira, né, que sobe por cima da planta, sufoca, não vem luz do sol, não passa ali, né, o processo para ela fazer a sua frutificação, enfim, né, ali não é simbiose, né? Fotossíntese, obrigado professora, né? A fotossíntese, não tem sol, a planta morre e aí não vai produzir. E a quarta parte é a semente que caiu na terra boa, né? Aquela terra, né, fofa, aquela terra preparada, onde não tinha pedras, onde ali os espinhos também não aconteciam. Então, essa semente vai frutificar às 30, às 60 e às 100 por um. Nem toda semente frutifica da mesma maneira, por isso nós temos que compreender aqui esse contexto de uma maneira ampla, queridos. A parábola é muito simples, ela não tem muitas questões para a gente ficar especulando, como eu disse para vocês, né? O fato de Jesus chamar a atenção para os discípulos e que naquela multidão nem todos iam crer no Evangelho, isso é significativo. O que era a semente, irmão? A semente é a palavra de Deus. Veja Lucas capítulo 8, verso número 11. Lucas 8, 11, a palavra de Lucas esclarece para nós algo mais explícito nesse contexto. Lucas 8, 11, quando ele explica também a parábola do semeador, no texto paralelo, o texto fala assim: este é o sentido da parábola. A semente é o quê? A palavra de Deus. Então o que é a semente nessa parábola, irmãos? É a palavra de Deus, ponto, não tem o que especular sobre isso. Você pode talvez fazer aí viagens, digressões e pensar em outras coisas, mas Jesus já explicou, olha, a semente é a palavra de Deus. Quem é o semeador? O semeador é o servo de Deus ou o próprio Deus, o próprio Jesus, no contexto ali era o semeador. O servo de Deus que compartilha com os outros a palavra. Então, o semeador hoje quem é? É você, é o seu irmão que está do lado, cada um de nós que fala de Jesus, nós somos então os semeadores da palavra. E o solo, o que é o solo? O solo é o coração do homem. O solo é o coração daquele que está ouvindo a parábola. Por isso, meus irmãos, que a multidão aqui no contexto ela é importante, porque Jesus está olhando para aquela multidão como vários solos que estão ali. Ali naquela multidão tinha aqueles que ouviam e a palavra não penetrava, aqueles que ouviam se empolgavam, depois desistiam, aqueles que ouviam e não frutificavam. Então naquela multidão estava tipificado os corações dos homens. O coração humano é o solo que deve ser preparado para receber a semente, criar raízes e frutificar. Então, querido, se você quer falar de Jesus para alguém, evangelizar alguém, melhor, se você quer não, se você está fazendo isso, ou se você vai fazer isso de maneira mais abundante, primeiro a gente tem que preparar o solo, você tem que, né, ajeitar as coisas, e a oração é o primeiro passo da evangelização. Se você quer ser eficiente na evangelização, primeiro ore, que a oração prepara o coração da pessoa para ouvir. Então você tem a semente, você tem o semeador e você tem o solo, só que nós temos aqui um quarto elemento. Nós temos o que aqui? É um adversário, que é o Satanás. Então o que o Satanás faz? O Satanás ele tira a palavra plantada no coração das pessoas. É essa a explicação que Jesus dá para o solo, né, à beira do caminho. Lá no verso 14, o semeador semeia a palavra. São estes à beira do caminho onde a palavra é semeada. Enquanto ouvem, logo vem quem? Satanás. E tira a palavra semeada neles. Então você tem aqui a luta, você tem os dois lados aqui desta batalha. O semeador, eu e você, lançando a semente, pregando a palavra, evangelizando, né, nos presídios, no Cavan, na rua, através da ação social, através de um pequeno grupo, através dos ministérios. Nós vamos lançando a semente, vamos jogando a semente. E algumas pessoas às quais nós falamos de Jesus, o inimigo vem e rouba essa palavra deles.
Se o inimigo rouba a palavra, naturalmente eles não vão frutificar. Então, da maneira que a semente é a palavra de Deus e ela pode produzir frutos espirituais, nós devemos plantar essa semente, devemos cultivar essa semente até a vinda da colheita. Então, a semeadura, irmãos, não termina no simples ato de você jogar a semente. Quem conviveu na roça ou ainda convive com esse contexto, né, rural, sabe que ao plantar a semente você faz a primeira parte do processo. Depois você tem que acompanhar aquela semente, né? Se não chove você tem que irrigar, ou você precisa manter, você precisa limpar, você precisa capinar, você precisa tirar as ervas daninhas para que aquela planta possa produzir frutos. Então, ao evangelizar uma pessoa, nós precisamos também cultivar essa semente. Não é só falar a palavra, nós temos que cultivar. Por isso que o evangelismo através de relacionamentos é a melhor maneira de você evangelizar alguém. Não é desperdiçável você sair de porta em porta entregando folhetos, né, ou fazendo culto ao ar livre. Isso é lançar semente. Só que muitas dessas sementes elas precisam ser cultivadas. Porque muitas dessas pessoas vão ouvir, vão ficar até empolgados com a palavra, mas depois, se ninguém acompanhar, se ninguém for lá para regar, para tirar os espinhos, essa semente ela vai perecer. Portanto, queridos, como naqueles dias, nos dias de hoje também, existem então 4 tipos de corações que reagem de 4 maneiras diferentes à mensagem de Deus. Qual é o meu coração? Qual é o seu coração diante desta semeadura? Você que está em casa também nos acompanhando, qual dos 4 tipos de solos é o meu e o seu coração? Ou nós somos um coração comparado à beira do caminho, ou nós somos um coração comparado ao terreno com pouca terra, com pedras embaixo, ou nós somos o terreno onde os espinhos vão crescer, ou nós somos um terreno que vai frutificar. Nós estamos numa dessas 4 alternativas. E interessante que a Bíblia diz que é pelos frutos que a gente conhece as pessoas. Jesus disse, pelos frutos vos conhecereis. Então é a frutificação que vai demandar e vai asseverar de fato a nossa relação com Deus. Quando eu comentei, meus irmãos, no começo sobre a parábola, né, da mãe que tinha 4 filhos, eu fiquei tentando fazer uma relação, né, muito mal feita com essa parábola para o dia de hoje, que é o dia das mães, né? Então a parábola da mãe que tinha 4 filhos, o primeiro deles, a semente que caiu na beira do caminho, aquele filho rebelde, aquele filho desobediente, aquele filho que não dá ouvidos à voz da mãe, né? Aquele filho que não vingou, né? Aquele filho que deu tudo errado. Muitas mães têm esse tipo de filho, né? Aquele filho que é à beira do caminho, a semente que não deu em nada. O segundo tipo de filho, né, é a semente que caiu na terra com pedras, é o sentimental, o filho manhoso, né? Ele concorda com tudo, mas não faz nada. Aquele filho que aceita tudo, mas não resolve nada. Porque a terra que tem pouca profundidade, a planta não tem raiz. E ao não criar raiz profunda, ela não frutifica. Então, sabe, ele fica ali no meio do caminho, né? É aquele filho, na minha elucubração aqui, é aquele filho que concorda com tudo, mas não faz nada. O terceiro tipo de filho seria aquele que caiu entre os espinhos, que é aquele filho que tem um coração espinhoso, né? Ele é rancoroso, ele é briguento, ele não perdoa, ele não se relaciona bem com os outros irmãos, né? Aquele filho que tem espinho no coração mesmo, né? Tem muitas mães que amargam com esses 3 tipos de filho. Ou tem aquele filho, né? O filhão, né? Aquele filhão que produz, né? Aquele que agrada a mamãe, né? O filho bom, o filho obediente, aquele filho que faz tudo que a mãe manda. Glória a Deus por esses filhos, né? Quem tem 4 filhos aí, irmãs? Levanta a mão. No mínimo 4. Tá mais ou menos assim? Quem tem mais de 4? Encaixa mais ou menos assim, minhas irmãs? Né? Aquele filho que só dá dor de cabeça, aquele filho que é mais ou menos, aquele que é meio briguento, e tem aquele filho bom, né? Sempre tem um que se salva no meio de todos os outros, né? Irmãos, apaguem isso, deletem isso, é só uma digressão aqui da parábola. Vamos voltar para o texto? Vamos voltar para o texto, que é melhor? Irmãos, primeiro tipo de solo, o solo à beira do caminho. É o coração que resiste à palavra de Deus e permite que Satanás, né, aqui simbolizado pelos pássaros, tire a semente do coração daquelas pessoas. E quantas pessoas tem assim no nosso meio? Quantas pessoas tem assim na nossa convivência?
Pessoa que você fala de Jesus, e dá a impressão que entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Mas irmãos, literalmente isso que acontece. Porque o diabo, ele tira a palavra. Não dá tempo nem da palavra penetrar no coração do ser humano. É aquela palavra que a pessoa ouve, né, ela escuta, mas não sai daquele momento, porque literalmente parte da culpa é sim da pessoa, mas aí entra o inimigo, né, que ele vem e rouba essa palavra. Ele não deixa que essa palavra de fato penetre na mente, no coração da pessoa. O inimigo não deixa que essa palavra de fato possa levar a uma simples reflexão ou uma consideração, uma análise de como está a vida da pessoa com Deus. Sabe aquela pessoa que tem o coração duro mesmo? Conforme Jeremias profetizou, né, que Deus ia transformar o nosso coração de pedra num coração de carne. Muita gente tem esse coração duro, irmãos, o coração cascudo mesmo, né? Para arrebentar essa pedra dura do coração é muita oração, é muito jejum, muito joelho dobrado, para poder, né, o Espírito Santo romper a casca daquele coração, para que a semente do Evangelho possa de alguma maneira penetrar e chegar lá naquele coração e o Espírito começar a agir. Então, a semente que caiu na beira do caminho, como Jesus explica no verso 15, né, é a pessoa que não ouve a palavra, resiste à palavra de Deus, ela se nega a considerar a palavra de Deus, porque o diabo vem e rouba essa palavra do coração da pessoa, e ela nunca vai responder a palavra de Deus. Da mesma maneira que a terra à beira do caminho é compacta pela passagem de muitas pessoas, também aqueles que agem de modo descuidado, abrem o coração a todo tipo de pessoa, influência, corre risco de se tornar um coração endurecido. Tem muita gente que tem esse coração duro, e a melhor forma de romper esse coração é a oração. Corações duros devem ser arados antes de receber a semente. Experiência pode ser extremamente dolorosa. Então, essa pessoa que você tem falado e que você identifica que ela tem um coração duro, né, mude a estratégia. Faça amizade com ela, chame ela para ir na sua casa, faça, né, pontes com essa pessoa, quebre as barreiras, prepare o coração, prepare o ambiente, mas não deixe de falar para esta pessoa. Alguns cujo coração, a verdade cristã, não pode penetrar. Essa impossibilidade se deve à falta de interesse do ouvinte, e a falta de interesse, por sua vez, deve ser impactada a incapacidade de perceber a importância de uma decisão cristã. Então, como é que você percebe a falta de interesse? A pessoa não toma uma decisão, a pessoa não se posiciona, a pessoa vive uma vida inteira de uma mesma maneira, ela ouve o Evangelho a vida inteira, até um familiar é crente, a mulher, o marido é crente, ela está sempre ouvindo a palavra, mas ela não se dobra, ela não se entrega, porque o coração é duro. O cristianismo não acha guarida em muita gente, porque elas são hostis e elas são indiferentes à palavra de Deus. Por isso, elas nunca vão responder à mensagem do Evangelho. O segundo tipo de solo, o segundo tipo de coração, Jesus explica a partir do verso 16. As sementes são estes semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo que a recebem com alegria, mas eles não têm raiz, sendo antes de pouca duração, chegando à angústia, à perseguição, por causa da palavra, logo eles se escandalizam. Então, esse segundo tipo de terreno é denominado o coração superficial. É um coração muito superficial para as coisas de Deus. A pessoa até recebe a palavra, ela até considera a palavra, ela até começa a responder a palavra, mas aí, como Jesus explica, quando começa as coisas ficarem ruins, né, e a falta de raiz é determinante, meus irmãos, nesse contexto. Lembram do Salmo 1, quando o salmista fala que nós somos como uma árvore plantada à beira do caminho, né? No seu tempo produz o seu fruto, a sua folha não murcha. Por quê? Porque a árvore plantada na beira do riacho, né, o Salmo 1, as raízes vão para, né, o solo mais úmido, e lá retira a água necessária. Então essa planta, essa árvore sempre vai produzir. O problema da pessoa que tem um coração superficial é um problema de falta de profundidade na palavra, de intimidade com Deus, de profundidade nas coisas do Senhor.
É aquela pessoa que não é boa de Bíblia, não lê a Bíblia, não se interessa para a Bíblia, não estuda a Bíblia, ela fica na superficialidade das coisas espirituais, né? É aquele crente que gosta de ouvir David Leonardo e afins, né? Aquela superficialidade, aquela questão emocional. Mas aí, irmãos, quando o negócio pega de verdade, como Jesus fala, né? As angústias da vida, quando vem as perseguições por causa da palavra de Deus, quando as pessoas se tornam hostis a nós por conta da palavra, essa pessoa que não tem raiz em Deus, ela não vai continuar, ela vai parar, ela vai desistir e vai voltar, ela vai murchar, porque ela não criou profundidade. Então, a superficialidade, irmãos, é um perigo muito grande para a nossa relação com o Senhor. Nós temos que romper essa superficialidade para chegar às raízes no mais profundo e de lá então tirar o alimento para as nossas vidas. É aquele ouvinte emocional que aceita com toda alegria a palavra de Deus. Tem muita gente que faz assim, né? Vai para o culto, aí a pregação toca no coração e a pessoa chora, né? A pessoa sai emocionada, ela sai leve do culto, mas fica só nessa leveza. Depois na segunda volta tudo normal, e aí ela tem que voltar na igreja no fim de semana de novo para se sentir de novo daquele jeito, e nada muda porque é muito superficial, a relação com Deus não tem uma durabilidade, ela não compreende o preço que deve ser pago para se tornar um verdadeiro cristão, e ela não quer pagar esse preço, né? Há uma grande alegria, há um grande entusiasmo quando recebe, mas quando vem a perseguição, situações difíceis, o entusiasmo esfria, a alegria desaparece e a pessoa some da igreja, a pessoa não participa mais de nada e muitos até voltam para as coisas erradas que faziam antes. Por isso, irmãos, nós temos que cuidar com os sentimentos religiosos. Nós não precisamos e não devemos evangelizar a partir de sentimentalismo, porque o sentimento não cria raiz no coração das pessoas. Um famoso evangelista disse: aprendemos que se é necessário 5% de esforço para ganhar um homem para Cristo, é preciso 95% de esforço para mantê-lo ao lado de Cristo, para que ele cresça dentro da igreja. Então, ganhar uma pessoa para Jesus é fácil. Difícil é manter essa pessoa ao lado de Jesus. Por quê? Porque você precisa levar ela a criar raízes profundas para ela não enfraquecer na sua fé e ela não se afastar de Deus. Muitos que compreendem o caminho cristão também são muitos os que ficam pelo meio do caminho. Tem muita gente que está no meio do caminho, né? Porque não conseguem profundidade, não entendem as coisas do cristianismo e ficam apenas na fé superficial. E aí o cristianismo se torna apenas uma religiosidade e esse homem nunca vai estar seguro diante do Senhor. O terceiro tipo de solo é que Jesus fala com o terreno onde tinha muitos espinhos, verso 18. Outros semeados entre os espinhos são aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições concorrem, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Esse é o coração abarrotado. Tem muita coisa nesse coração que compete com a palavra de Deus. Tem muita coisa ali que briga para ganhar espaço com a palavra de Deus. Nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, a fascinação pelas riquezas, né? A pessoa fica fascinada em ter muito dinheiro, ficar rica, e aí não podemos servir a dois senhores, ou a Deus e a Mamon, então isso acaba abarrotando e tirando a atenção, o tempo, e a pessoa então só se preocupa nas riquezas e esquece a relação com Deus. As demais ambições, né, concorrendo, sufocam a palavra de Deus. O coração abarrotado é também, irmãos, um grande risco para a não frutificação. A pessoa que recebe a palavra, mas ela não se arrepende verdadeiramente, porque ela não removeu os espinhos do seu coração. É muito fácil abarrotar a vida com tantas coisas, com tantos interesses, que não sobra tempo para dedicar a Jesus. Pastor, mas eu estou trabalhando muito, pastor, mas está muito difícil, está muita situação, não dá tempo de ir na igreja, eu me atrapalho todo, eu chego em casa, sabe, irmãos? Tem muita justificativa. Quando você conversa com alguém que não frequenta a igreja assiduamente, né? Irmão, o que acontece? Ah, pastor, sabe, aí é uma justificativa, 2, 3, 4, a pessoa tem uma lista de justificativas. Na verdade, é o coração abarrotado.
né? Na verdade, esse coração está cheio de muitas coisas. A pessoa até tenta, né, se equilibrar e dar tempo para tudo isso, mas não vai conseguir. Então, amados, esse coração cheio vai trazer dificuldades e a pessoa não vai se firmar com Jesus. Esse coração está com muitas coisas que competem para ganhar espaço, e então Jesus fica em segundo lugar. Essa pessoa, ilustrando, é aquela pessoa do caminho largo, quando Jesus fala que existe dois caminhos, um estreito e um largo. A pessoa que tem o coração abarrotado, ela acha que pode, né, entrar no céu com tudo que está ali. Não pode, tem que escolher o caminho estreito, porque senão ela não vai passar e não vai entrar na presença de Deus. Quanto mais complexa é a nossa vida, mais importante é a nossa prioridade correta diante do Senhor. A gente tem que priorizar, irmãos. Tempo só tem 24 horas no dia, então a gente tem que priorizar. Quando muitas coisas tomam o nosso lugar, o lugar de Deus, nós precisamos eliminar aquilo que é desnecessário. A parábola pode ser chamada dos ouvintes que não ouviram, porque esses três tipos de pessoas, eles ouviram, mas de fato eles não ouviram mesmo. Essas três pessoas, tipificamente aqui da parábola, eles não foram verdadeiros ouvintes. Por isso que no final, no verso 9, Jesus fala: quem tem ouvidos, ouça a parábola. E a última semente, né, o último solo do verso 20, é aqueles que foram semeados em terra boa, ouvem a palavra, recebem, frutificam a 30, 60 e a 100 por um. Então nem todo mundo frutifica também da mesma maneira. Você nunca pode cobrar ou esperar de uma outra pessoa a mesma frutificação que aquela que você está fazendo, porque nem todo vai reagir da mesma maneira. Esse quarto solo é o coração, então, frutífero. É o coração que Deus busca, é o coração que agrada ao Senhor, o coração que vai produzir frutos, que é uma vida transformada, que evidencia a salvação, os frutos do Espírito Santo. Uma vez que os três primeiros solos não produziram frutos, nós concluímos que pertence às pessoas que nunca nasceram de novo. Não é que elas se desviaram do Evangelho, como diz o pastor Augusto Nicodemos, quando comenta sobre essa parábola. Esses três não são aquelas pessoas que se converteram, ficaram na igreja por um tempo e saíram da igreja. Não, eles nunca se converteram. Eles nunca de fato compreenderam a palavra de Deus. Por quê? Porque eles nunca frutificaram. E uma evidência, irmãos, da conversão e da salvação é o que? É fruto. Então, se a pessoa não apresenta frutos para o reino, não houve ali uma verdadeira conversão. Houve muitas outras ações, reações, impressões à palavra, mas não houve verdadeira conversão. Nem todos que creem verdadeiramente produzem fruto na mesma quantidade, mas todo cristão legítimo dá evidências do fruto espiritual. Então, 1 a 30, 1 a 60 e 1 a 100 por um. Dos que se convertem, todos vão produzir, alguns mais e outros menos. Como a gente diferencia quem se converteu de quem não se converteu? Não é pela quantidade de frutos. Não tem um mais convertido e um menos convertido. Tem o convertido e o não convertido. O não convertido não frutifica nada, o convertido produz fruto. 30, 60, 100 por um, né, conforme a sua fé e a sua busca. O coração que realmente ouve é chamado de honesto e bom. Eles ouvem a palavra, isso é, têm ouvido da fé, recebem a palavra, e os resultados são diversos em proporção à realidade do ouvinte. Esse fruto não é produzido de uma só vez, mas representa o costume de uma vida inteira na presença de Deus. Qual desses três solos, ou quatro, está representando o seu e o meu coração? Meus irmãos, que tipo de terreno nós estamos sendo diante da palavra de Deus que está sendo semeada em nós semanalmente, diariamente, constantemente? Como nós temos reagido a estas investidas de Deus nas nossas vidas? De que maneira você e eu estamos respondendo ao chamado de Deus? Uma coisa interessante também é que nem toda pregação é uma boa semente, irmãos, cuidado. Tem muita pregação por aí que é semente ruim, né? Seria bom você nem ouvir, porque vai gerar coisa ruim no seu coração. Há diversas espécies de ouvintes também.
Se nós tivéssemos que nos beneficiar realmente com a mensagem cristã, a parábola nos diz que nós devemos fazer 3 coisas, e aqui eu encerro. 1, devemos escutá-lo. Escute a palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Escute a palavra de Deus. Não podemos ouvir sem escutarmos, né? Ouvir é uma coisa, escutar é outra diferente. O escutar envolve o processo de você ouvir, deixar essa palavra penetrar no seu coração, e lá no coração essa palavra fazer, né, uma diferença. No hebraico existem 3 palavras diferentes para ouvir, né? Uma é escutar, tipo um som. A outra é ouvir e compreender, e uma outra terceira palavra do hebraico é ouvir e praticar. Então, como a gente está ouvindo a palavra? É só um som que chega até o meu ouvido? Ou é um som que chega e eu decodifico, eu entendo, eu compreendo? Ou é algo que eu entendo, eu compreendo e depois eu pratico? Então, a primeira coisa é ouvir, querido. Segunda, é receber. Quando ouvimos a mensagem cristã, devemos fazê-la penetrar na nossa mente, penetrar no nosso coração e transformar a nossa vida. E o terceiro passo, devemos transformar esta palavra em ações concretas. A verdadeira vida sempre deve ser traduzida em ações concretas. Em última instância, o cristão recebe um desafio não para especular, mas um desafio para agir. A partir de hoje, Deus nos conclama a ouvir, escutar, ouvir, receber essa palavra e frutificar. Amém?